Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é melhor, nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se compara
gostaria de ler o texto de Provérbios, capítulo 4, versículos 3 a 9, que diz assim: quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Queridos, um pai chama um filho inexperiente, coloca ele sentado na sua coxa e diz: eu vou te dar um conselho. Busque a sabedoria. Busque a sabedoria, retenha a sabedoria, abrace a sabedoria, porque essa sabedoria ela pode proteger você. Ela pode colocar uma coroa de glória na sua cabeça. Essa sabedoria pode te trazer uma posição de honra. Busque a sabedoria. Esse texto é um conselho de pai para um garoto inexperiente que diz assim: ei, você deve buscar a sabedoria. Nós sabemos que é um texto bíblico, ou seja, serve como conselho para nós. Deus, o nosso Pai, está dizendo: você precisa de sabedoria. Busque a sabedoria, adquira a sabedoria. Nós devemos buscar a sabedoria. Queridos, nós vivemos em um tempo de muita informação, ou desinformação, eu não sei o que seria a melhor opção para descrever o tempo que vivemos. Mas é muita informação, é muito conteúdo. E algumas pessoas pensam que porque têm acesso a muita informação, isso é sabedoria. Mas eu já aprendi com o nosso pastor, o pastor Pio Carvalho, que um amontoado de tijolos não é uma parede. Não é porque você tem um monte de informação que você tem um conhecimento. Um monte de informação, só porque estão amontoados num canto, não é um conhecimento. Assim como um monte de tijolos não é uma parede. Ou seja, a informação é como um tijolo, e o conhecimento é a parede, com os tijolos organizados. Quando nós olhamos a palavra sabedoria no grego, a palavra sabedoria no grego é um nome, algumas pessoas carregam esse nome. É a palavra Sofia. Você conhece alguma Sofia? Sofia do seu José, Sofia do seu Pedro. Piadinha horrível. Sofia. Mas vai gravar, você nunca mais vai esquecer. Sabedoria no grego é Sofia. Então, Sofia. E Sofia, o significado da palavra é habilidade de discernir ou julgar corretamente, assim como o entendimento profundo das coisas. As pessoas imaginam que sabedoria é apenas o conhecimento profundo das coisas, mas é também saber discernir e julgar estas coisas. Ou seja, é saber organizar os tijolos. Ou você pensa que tudo aquilo que você assiste, aqueles 15 segundos de conhecimento, são todos verdade. Aliás, a maioria é mentira. Então você consegue, pela sabedoria, receber aquela informação e catalogar. Mentira, não trago para mim. Verdade. E hoje em dia, na verdade, se você for olhar as redes sociais, se alguém estiver lendo um versículo bíblico ou citando um versículo bíblico, você aceita, o resto é só informação, desinformação, não sei. Mas pense comigo. Em teologia, sabedoria é a sabedoria divina dada por Deus.
É conhecimento espiritual que leva à compreensão de mistérios divinos, assuntos espirituais, discernimento espiritual para seguir a vontade de Deus. Ou seja, se informação é tijolo e conhecimento é parede, sabedoria é construir a parede de acordo com a vontade de Deus. Você está entendendo o exemplo? Informação são tijolos, conhecimento são paredes. Sabedoria é construir essas paredes de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, colocar apenas as informações que constroem o conhecimento bíblico, a conhecimento da verdade. Isso é sabedoria. E a Bíblia nos ensina que existem alguns tipos de sabedoria. Por isso o título dessa mensagem é Tipos de Sabedoria. Somos ensinados pela palavra de Deus, pela Bíblia, que existe dois tipos de sabedoria. A sabedoria do mundo e a sabedoria do alto. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 15, nós encontramos o seguinte versículo. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Ou seja, temos a sabedoria do alto e a não do alto. Temos a sabedoria celestial e a sabedoria do mundo. Temos a sabedoria espiritual e a sabedoria terrena. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, esta sabedoria é terrena, animal e demoníaca. Existem dois tipos de sabedoria, a do mundo e a celestial. Ou seja, existem apenas dois tipos de sabedoria. Existem duas formas de você viver a sua vida. Ou você vive pela sabedoria do mundo, ou você vive pela sabedoria espiritual, a sabedoria do alto. Não existe outra opção. E alguns autores, eles catalogam a sabedoria terrena em 3 categorias. Terrena, animal e demoníaca. Então a sabedoria do mundo carrega essas 3 características: terrena, animal e demoníaca. A terrena é aquela que você aprende pela observação. Você observa as coisas terrenas e você deseja aprender daquelas coisas. Você traz conhecimento por observar as coisas da terra. A sabedoria animal, a palavra correta é psíquicos, que vem de psique. Psique é a alma, ou seja, é uma sabedoria almática, é a sabedoria sensual, é a sabedoria dos desejos, das coisas que eu quero, é o conhecimento que vem das coisas que eu desejo, das coisas que eu quero. E então a sabedoria demoníaca, que é mentirosa, enganosa, que te prende, que te faz sofrer. A terrena é quando eu tenho apenas esta vida em vista. Eu quero aprender apenas da terra e para a terra. Não tem nada depois daqui. A sensual, ela é animal, é almática. Ela tem como objetivo a gratificação das paixões e propensões animais. Ou seja, ela quer viver dos seus desejos, ela quer satisfazer os seus desejos. E a demoníaca, que é inspirada por demônios e mantido na alma por sua influência interior. Espíritos demoníacos que afligem a vida das pessoas. Quando você olha essas características, você entende que a sabedoria do mundo carrega tudo que é contrário à sabedoria do alto. A sabedoria do mundo luta contra a sua vida espiritual. É uma sabedoria que ela é terrena, ela é carnal, ela é diabólica. A sabedoria do mundo é focada naquilo que é terreno. Não pensa em coisas espirituais, não pensa numa vida além, não pensa numa vida superior, num modo de vida mais excelente. Pensa apenas no aqui e agora. É influenciada por demônios, é focada naquilo que é da
terra, que é terreno. Você pode estar sentado aí e falar assim: pastor, você está falando sobre isso, mas será que eu penso assim? Não sei, vamos ver. Sabe, pastor, eu inclusive acho que Cristo Jesus morreu para que a minha vida aqui na terra seja perfeita. Eu quero usar de princípios celestiais para satisfazer os meus desejos aqui neste mundo. Pastor, me diz logo, pastor, me dá aí 5 passos de como eu posso materializar as promessas de Deus na minha vida para eu ficar rico logo, pastor. Não, pastor, eu não penso assim, mas lá na sua mesa, lá no seu escritório, tem um livro lá, 5 passos da sabedoria de Salomão para a vida abundante. Pegando de princípios espirituais para tentar satisfazer os desejos deste mundo. A sabedoria do mundo é focada na terra. Ela é enganosa. Nós pensamos que não existe nada mais. Nós pegamos desses livros 5 passos do ensinamento do coach, do ensinamento não sei o quê, para podermos viver essa vida aqui na terra, para satisfazer os nossos desejos terrenos. Armazenando para nós tesouros que a traça e a ferrugem vão corroer, e não tesouros no alto, nos céus. Ah, pastor, agora, né? Nós somos facilmente enganados pela sabedoria do mundo. É tão comum, é tão normal o cristão ser enganado pela sabedoria do mundo, que o apóstolo Paulo teve que colocar um texto na Bíblia, teve que fazer uma frase lá na Bíblia, teve que colocar um versículo lá na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. É tão comum a gente achar que vamos pegar os princípios espirituais para satisfazer os nossos desejos deste mundo, as coisas terrenas, os pensamentos terrenos, os desejos da alma, os pensamentos diabólicos afligem tanto a gente, que o apóstolo Paulo teve que colocar uma advertência aqui: ei, se nossa esperança em Cristo, na excelência da vida de Cristo, é apenas para que a nossa vida terrena melhore, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Percebe como somos facilmente enganados pela sabedoria do mundo? A ponto de Deus se preocupar em colocar um versículo como este aqui. Se nosso foco for apenas esse mundo, então entendemos tudo errado, queridos. Se Deus for um amuleto para a minha vida terrena melhorar, a gente entendeu tudo errado. Você já se pegou tão atarefado, tão envolvido nas coisas da terra, que esqueceu de orar? Não sobra um. Mas percebe o apóstolo Paulo dizendo essas coisas? Porque nos envolvemos tanto, os olhos ficam tão focados nas coisas terrenas, que acabamos sendo aprisionados neste mundo. Mas o apóstolo Paulo também nos ensina na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, a nossa vida vem da onde? De Cristo. Queridos, nós morremos para o mundo e ressuscitamos juntamente com Cristo. Se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, busquem as coisas lá de baixo. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pense nas coisas do alto. A verdadeira sabedoria não é terrena. Nós devemos focar nas coisas do alto. Algumas pessoas às vezes vêm
com indicações de livros. Você já recebeu uma indicação de livro? E dizem assim, nesse livro aqui contém ensinamentos milenares. É como um general chinês venceu guerras lá na dinastia tal. Aqui tem filosofias que datam de antes de Cristo. Uau! Pensamentos, sabedoria, conhecimento milenar. Querido, se você fica admirado com conhecimento milenar, imagine quando você entender que a Bíblia carrega conhecimento eterno, sabedoria eterna, conhecimento espiritual. Aleluia! Na verdade, a Bíblia carrega a sabedoria do alto, a Bíblia carrega a sabedoria de Deus, a Bíblia carrega a sabedoria que nos foi entregue em Cristo Jesus. Sabedoria eterna, sabedoria espiritual. Pastor, eu estou entendendo isso aí, mas como que eu sei se eu estou focado mais na terra e minha sabedoria é do mundo? A Bíblia nos ensina. Tiago capítulo 3, versículo 15 e 16 agora. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal, almática e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Pronto, está dado o diagnóstico. Você vai aprender a administrar a sua empresa, porque você vê o seu concorrente como rival e você tem inveja que ele está vendendo mais. Isso é sabedoria do mundo. Você tomou uma decisão de alguma psicóloga, de alguém de uma terapeuta, alguma coisa que estava querendo te indicar sobre como educar os seus filhos. E isso trouxe confusão entre você e seu esposo. Sabedoria do mundo. É fácil se o fruto daquilo que você semeou é confusão, inveja, rivalidade e toda espécie de coisas ruins, é porque você semeou baseado na sabedoria do mundo. Simples o diagnóstico, não é? Sabedoria do mundo traz confusão. Você dá um conselho, aquilo vira uma bagunça. Não traz luz, traz mais trevas. Você quer dar a sua opinião baseada na sua experiência de vida. O outro casal não tem nada a ver com o seu testemunho. Traz inveja, traz rivalidade, traz confusão, traz toda espécie de coisas ruins. Sabedoria do mundo. Eu me lembro, eu era mais jovem, né? Não estou envelhecendo assim como você pensa, ainda sou bem jovem. Mas eu era mais jovem, recém-casado. Esse ano faz 12 anos de casado, né? Eu era mais jovem, recém-casado. E sabe quando você está meio angustiado, meio agitado, algo dentro de você está... Você precisa tomar algumas decisões, está tentando entender o que Deus está orientando você, como que as coisas estão acontecendo, mas você não consegue ver aquilo, você está agitado por dentro, parece que as coisas são maiores que você. E aí eu estava num momento desse, eu pensei, eu vou dar uma caminhada, vou orar, vai que acontece alguma coisa, né? Vai que... E aí eu saí para andar, para caminhar, mas sabe quando parece que as coisas estão mais agitadas ainda? É carro passando, buzinando, motoboy cruzando, cachorro latindo. Você fala, meu Deus, o que eu fiz? Né? Sabe aquele dia que você, uau, está agitado o negócio. Eu não sei se as coisas sempre são assim, e porque algo dentro de mim estava agitado, e aí parecia que as coisas estavam mais latentes, mais, né, presentes. Mas sabe esse dia, alguém já passou por isso? As coisas agitadas. E eu estava andando e o carro, a moto, a bicicleta, aquele negócio todo. De repente, eu escutei o Espírito Santo falando assim, busquem as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. E eu não sei porquê, mas quando eu escutei alto, eu olhei para cima. E eu estava numa região onde não tinha muitos prédios, muitas coisas. Então quando eu olhei para cima, o que eu vi? Eu vi o céu,
eu via a copa das árvores e via alguns pássaros. E aí quando eu olhava para baixo, tudo um caos, tudo agitado, mas quando eu olhava para cima, tudo tranquilo, tudo normal. E aí eu entendi, olhe para as coisas do alto, porque a sabedoria deste mundo, quando meus olhos estão focados na terra, eu encontro rivalidade, inveja, confusão, mas quando eu coloco meus olhos nas coisas do alto, ali eu encontro a paz, ali eu encontro a tranquilidade. A sabedoria do alto é diferente da sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo traz confusão, inveja, toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria do alto é diferente. Olha o que Tiago capítulo 3, versículo 17 nos ensina. Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Quando você lê um texto desse, você entende porque o desejo de Deus é: busquem as coisas lá do alto. Sabe, esse olhar na terra, essas coisas que está tudo confuso, tudo bagunçado, tudo agitado, tire os olhos dessas coisas, porque aí vai ter confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas se você colocar os seus olhos nas coisas que são do alto, pensar nas coisas que são do alto, ali você vai encontrar o que é puro, ali você vai encontrar o que é amigável, ali você vai encontrar o que é cheio de misericórdia, ali você vai encontrar o que é pacífico, ali você vai encontrar o que é imparcial, sem fingimento, ali você vai encontrar o que dá bons frutos. É por isso que Provérbios nos ensina, em Provérbios capítulo 3, versículo 13 ao 18, o seguinte: feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é quem acha a sabedoria do alto. Feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. Vou viver de renda, viva da renda da sabedoria. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita, ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Feliz é aquele que encontra a sabedoria. Muito bom entender isso. Eu estou entendendo. Eu não quero a sabedoria do mundo, eu não quero essa confusão, eu não quero essa agitação. Eu quero a do alto. Como que eu consigo a sabedoria do alto? Muito simples, a Bíblia ensina. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Deus é bom demais, não é? É gracioso demais, não é? Ele está dizendo, se você obtém essa sabedoria, você vive pensando nas coisas do alto, você vive pensando nas coisas que são puras, amigáveis, sem máscara, que são cheias de misericórdia, que dão todo tipo de bons frutos. E ele está dizendo, se você quiser essa sabedoria, apenas peça. Ele não está cobrando nada. Mas assim, fácil assim, isso. Pela graça e bondade de Deus. É simples demais, não é? Por isso, se você sentir liberdade, diga assim comigo: Senhor, me dê sabedoria. Pronto, é sua. Ele trata sem reprovação, Ele não está avaliando você agora para ver se você vai merecer. Ele dá. E Ele dá com generosidade e sem reprovações.
Agora, uma das coisas que precisamos entender é que esse pedido só faz quem tem temor ao Senhor. Só quem tem temor ao Senhor tem essa coragem de dizer: Senhor, me dê sabedoria. Porque a Bíblia nos ensina em Salmos capítulo 111, versículo 10, o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Que praticam o quê? Praticam o temor do Senhor. O seu louvor permanece para sempre. Aqueles que têm temor do Senhor, eles dizem: Senhor, me dê sabedoria. O que será que é temor do Senhor? O que significa isso? Significa uma vida de reverência, uma vida de devoção, uma entrega sem dúvida e nem o desejo de olhar para trás, apenas olhar para o alto. Queridos, é possível, através do temor do Senhor, experimentar uma transformação profunda e duradoura, que nos leva a uma conduta alinhada com a vontade de Deus. É possível. É possível, através do temor do Senhor, encontrar a sabedoria e viver, construir o conhecimento baseado na verdade. E usufruir, queridos, de uma transformação profunda e duradoura. Não uma transformação de alma, de agitação, de você vir na igreja, num evento e falar: uau, agora eu mudo, passar 2 semanas e você não mudou nada. Não uma agitação de você se inscrever num negocinho, fazer uma caminhada quieto, subir numa montanha, passou 3 meses, você está brigando com a esposa de novo. Não! Que mexe um pouco. É possível ter uma transformação profunda e duradoura que vai te levar a vida toda, porque a sabedoria carrega na sua mão direita vida longa. Através do temor do Senhor, encontrar a sabedoria e ter uma transformação de modelo mental, abandonar a vida de acordo com o modelo do mundo, com a sabedoria do mundo, e viver de acordo com a sabedoria espiritual, celestial. É possível. É possível usufruirmos disso. Já pensou você não ter que ficar lutando com essas coisas que você está lutando? Mas ter a certeza de que isso tudo já ficou para trás. Uma mudança radical, baseada no temor do Senhor. Numa vida de devoção, reverência ao Senhor. Encontrando sabedoria. Na sua mão direita, ela entrega vida longa. Na sua mão esquerda, riquezas e honra. É possível. Deixa eu contar uma história para tentar ilustrar tudo isso que eu estou falando. A história de um tio e um sobrinho. A história de Abrão e Ló. Em Gênesis capítulo 13, versículo 7 ao 12, a Bíblia nos ensina o seguinte: houve desentendimento. Se houve desentendimento é porque tem sabedoria do mundo, inveja e rivalidade, confusão e toda sorte, toda espécie de coisas ruins. Houve desentendimento entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você. Quem quer resolver isso está buscando a sabedoria do alto. Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. E não deveria haver um conflito entre mim e você, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus.
Ei, eu não deveria ter que levar você aos tribunais dos ímpios, porque nós podemos nos resolver. Por quê? Porque somos parentes, somos irmãos em Cristo. Somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão. Ló, ele fez assim e olhou para as coisas terrenas. Ele viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Não está falando que era o jardim do Senhor, mas na imaginação dele, como o jardim do Senhor. Como a terra do Egito. Como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia, preste atenção nessa frase, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Sodoma é uma figura do mundo. Sodoma foi destruído do alto, como o mundo assim será destruído. Sodoma é uma figura do mundo. E o texto está nos ensinando então que Ló foi atraído pela sabedoria do mundo. Sabedoria do mundo é terrena, almática e demoníaca. Ló primeiro olhou a terra. Depois Ló veio desejando cada vez mais a terra. Você percebe que ele ia montando a sua tenda cada vez mais perto de Sodoma. E por fim, Ló foi abraçado pelo mundo, aprisionado no mundo. Quando nós encontramos Ló, a próxima vez que encontramos Ló na Bíblia, nós encontramos ele já habitando, tendo uma casa em Sodoma. Em Gênesis capítulo 19, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. E lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa. Já não era mais tenda. Venham para a casa. Ele tinha feito uma habitação, ele tinha se fixado em Sodoma. Para a casa desse servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Percebe o que eu estou tentando ensinar aqui, ilustrar aqui? Ló, ele foi enredado pela sabedoria do mundo. A sabedoria terrena, porque ele olhou a terra. Depois ele começou a desejar a terra, as coisas da terra, a ponto de chegar um momento em que ele já estava aprisionado, ele já havia colocado habitação em Sodoma. Ele já tinha feito daquele lugar do mundo um lugar para ele habitar. Ele se fixou debaixo do controle demoníaco. Ele já estava sendo controlado pela sabedoria do mundo. Queridos, muitos flertam com a terra. Depois passam a desejá-la. Desejar os tesouros dessa terra, a vida dessa terra, os prazeres dessa terra. E quando vêm já tem um modelo mental fixado, já estão enganados, já estão debaixo de opressão demoníaca. Ló olhou para as coisas da terra, desejou as coisas da terra e habitou como se a terra fosse a única coisa que existisse. Fixou a sua casa, fixou a sua moradia na terra.
Abraão, porém, fez diferente. Abraão, em Gênesis 13, 14 ao 18, a Bíblia nos ensina o seguinte: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos. Erga os olhos e preste atenção na palavra que eu tenho sobre a sua vida. Erga os olhos e preste atenção na promessa que eu tenho sobre você, Abraão. Erga os olhos e olhe de onde você está, da posição de justiça onde você se encontra. Onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei da sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Enquanto Ló olhou a terra, desejou a terra e foi aprisionado em Sodoma, fixou a sua habitação em Sodoma, Deus chamou Abraão e disse: erga os seus olhos, olhe para as coisas do alto, olhe para a palavra, olhe para a promessa que eu tenho sobre a sua vida. E Abraão então, olhando isso, levantou-se para percorrer a terra, mas ele jamais considerou aquilo seu. Ele peregrinou por essa terra, mas ele continuou vivendo em tendas. Ele continuou com a sabedoria do alto e não com a sabedoria do mundo. Abraão olhou para o alto, ergueu os olhos debaixo da direção da palavra e continuou vivendo em tendas. É por isso que Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10 nos ensina o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como uma terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque Abraão não fixou morada no mundo. Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ele não olhou as coisas terrenas, ele tinha foco na sua habitação celestial. Ele não queria juntar tesouros na terra, ele estava focado em juntar tesouros nos céus. Ele não queria ser enredado pelo conhecimento do mundo, ele queria a sabedoria do alto. Abraão ergueu os olhos e viveu como um peregrino nessa terra. Queridos, Deus está nos chamando não para habitarmos neste mundo, essas coisas passarão, mas Deus está nos chamando para vivermos como peregrinos na terra, não fixarmos neste mundo a nossa habitação, mas Deus está nos chamando para termos os olhos na cidade celestial, na cidade que Deus é o arquiteto e construtor. É neste lugar, querido, sabedoria do alto é viver como quem não é deste mundo. Sabedoria do alto é viver de acordo com o Espírito. Abraão não construiu habitação nessa terra. Ele viveu como um peregrino. E assim usufruiu do melhor dessa terra também. Abraão buscou primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe foram acrescentadas. Deus disse: erga os seus olhos, pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto. E queridos, a sabedoria espiritual é superior à matéria deste mundo. Busque primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Abraão tinha os seus olhos fixos no alto, mas Deus também o abençoava aqui na terra. A vida espiritual tem domínio sobre o material. Não se limite, querido, a este mundo.
Não se limite a este mundo. O Senhor está te chamando para algo superior, uma vida mais sublime, uma vida mais perfeita. Deixa eu compartilhar essa história de um amigo nosso. E hoje no almoço ele compartilhou de novo, eu lembrei da história, eu acho que vai encaixar aqui muito bem. Ele disse que esses dias atrás ele foi fazer um teste naqueles óculos de realidade virtual, sabe? E dentro do óculos, o vídeo que passava era um prédio. Ele subia num elevador, chegava no topo do prédio e tinha uma tábua que cruzava de um prédio para o outro. E ali na sala onde ele estava, eles colocaram uma tábua assim para, quando colocasse o pé, sentir a tábua. E ele olhava então, naquele óculos de realidade virtual, ele olhava lá para baixo do prédio e aquilo era muito alto. Mas ele sabia que ele estava numa sala com um tapete e apenas uma tábua no chão. Só que ao mesmo tempo as pernas ficavam bambas e ele não conseguia cruzar a tábua. Porque ele olhava para baixo, era muito alto. Então aquilo que ele via estava enganando ele, mas não era a realidade. A sabedoria deste mundo é desse jeito, é um óculos de realidade virtual na sua cara. E ela fica falando para você, trazendo informações que não são a realidade. E você fica amedrontado e não vive a realidade. Você sabe os pensamentos que Deus tem a seu respeito. Pensamentos de paz, de um futuro. Pensamentos de prosperar e não de mal. Mas você não anda nisso porque você está enganado pela sabedoria do mundo. Queridos, Deus está nos chamando para esquecermos aquilo que as informações dos nossos olhos podem dar. Deus está nos chamando para esquecermos da sabedoria deste mundo. Deus está nos chamando para esquecermos daquilo que os coaches estão dizendo, aqueles livros de sabedoria milenar estão ensinando. Deus está nos chamando para você deixar para lá aquela sua terapeuta. Queridos, que a terapia, esqueça isso aí, vá no grupo familiar. Lá nós vamos falar da palavra de Deus, da sabedoria do alto e orar uns pelos outros. Deus está nos chamando, ei, esqueça, isso que você está vendo não é a sua realidade está em Cristo Jesus. Olhe para as coisas do alto, conheça quem você é em Cristo Jesus. Busque as coisas do alto, fale da sabedoria do alto. Queridos, nós somos pessoas de fé, pessoas espirituais. Sabe, a gente tinha que andar naquela tábua, pular para fora da tábua, só para ver o que acontece com esse mundo. A Bíblia diz que os apóstolos eram aqueles que alvoroçaram o mundo. Eles não carregavam essa realidade, eles carregavam a sabedoria do mundo, do alto. Eu e você somos chamados para essa mesma vida, baseada na sabedoria do alto. É possível, através do temor do Senhor, vivermos uma transformação profunda e duradoura, baseada na vontade de Deus. É por isso que a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 10, e eu quero encerrar com esse texto. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. O primeiro texto que lemos dizia: eu era uma criança, inexperiente, e meu pai dizia: busque a sabedoria. Agora o último texto que estamos lendo está dizendo: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que não são mais crianças, entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos desta época, que estão sendo reduzidos a nada. Ah, se a gente compreendesse, se os nossos olhos fossem iluminados. Queridos, esse conhecimento pelo qual você fica lutando e brigando com os outros está sendo reduzido a nada. Queridos, é de esquerda, é de direita,
Tô nem aí. Isso vai ser reduzido a nada. É político tal, é político fulano, é político ciclano. Tô nem aí, isso vai ser reduzido a nada. 5 passos para você alcançar não sei o quê, reduzido a nada. Chega, tem um fim. Tem um fim. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor Jesus. A verdade, ela é aquilo que era, que é e sempre será, ela não acaba. É eterna. A sabedoria deste mundo está sendo reduzida a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Querido, se o teu objetivo de vida é ser poderoso neste mundo, você não vai poder usufruir da sabedoria espiritual. Nenhum dos poderosos deste mundo tem acesso à sabedoria espiritual, à sabedoria celestial. Meu sonho é deixar um legado nessa terra. Meu sonho é escrever meu nome na história. Meu sonho é ser um dos grandes empresários que as pessoas falam sobre. Meu sonho é, querido, se o seu sonho é ser um poderoso dessa terra, você vai ter que abrir mão da sabedoria espiritual, porque os poderosos deste mundo não podem conhecer a sabedoria celestial, a sabedoria do alto. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus, porém, percebe, as coisas que são da alma não conseguem compreender o que Deus tem para você. A sabedoria do mundo não consegue compreender o que Deus tem para você. Olho nenhum consegue ver, ouvido nenhum consegue ouvir, mente nenhuma consegue imaginar, coração nenhum consegue conceber. As coisas da alma, as coisas deste mundo jamais vão compreender o que Deus tem para você. As pessoas pegam, abrem a conferência e leem um texto desse, e você vibra, Mas olha o que diz o versículo 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio pela sabedoria do alto, sabedoria do Espírito. Queridos, aquilo que a tua alma não alcança, só o teu Espírito alcança. Aquilo que Deus tem para você, a sua alma não alcança, mas o seu Espírito alcança. Não está escondido o que Deus tem para você, você não está esperando isso acontecer, você não está esperando Deus falar, Deus já revelou isso. Ele já nos revelou no nosso Espírito. Somos nós que estamos olhando as coisas terrenas, mas se pararmos um pouquinho, olharmos as coisas celestiais, as coisas do Espírito, Ele já nos revelou. Eu não estou esperando as coisas melhorar, eu já sei que meu Redentor vive, eu já sei que eu tenho a paz em Cristo Jesus, eu já sei que eu tenho uma vida abundante, Ele já revelou que eu tenho um propósito de vida. Ele já me disse, Ele já me ensinou, o meu Espírito sabe. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, e nem quero. Porque o meu espírito já está pronto, meu espírito sabe, meu espírito é formado em Cristo Jesus. Mas Deus revelou no Espírito. Queridos, nesse ano viveremos
com os olhos voltados para o alto, levantando a cabeça, vivendo pelo Espírito, nós temos uma vantagem imensa, enorme. A vantagem é que temos uma sabedoria espiritual que vai além dos sentidos, vai além da alma. Nós, queridos, temos o privilégio de transitarmos nas regiões celestiais. O Espírito Santo nos guia na verdade, Ele nos revela a palavra, Ele ilumina os olhos do nosso entendimento. Queridos, a nossa sabedoria é do alto, é celestial. A nossa sabedoria tem nome, ela é Cristo Jesus, o presente de Deus que veio do alto. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Gostaria de pedir que você se colocasse em pé. Vamos colocar os nossos olhos nas coisas que são do alto. A sabedoria celestial. Meu desejo, a minha oração é que todo engano, toda corrente, toda sabedoria demoníaca caia por terra na sua vida. A minha oração é que os desejos da sua carne, você possa se despir dos desejos da sua carne e se revestir de Cristo durante esse ano. O meu desejo é que os olhos que estão fixados na terra sejam levantados. Que você percorra esse mundo como um peregrino, como alguém que não é daqui. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. E que você tenha os olhos do seu entendimento iluminados. Que você venha viver de acordo com a sabedoria do alto. Que você entregue o seu louvor, que você cultue ao Senhor, que você ore pelos outros, que você se posicione em Cristo Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a Ele. Continuem abençoados.